Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, jogam no chão e ele começa a espumar, arranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje ele vem destacar uma situação vivida por Jesus e por 3 de seus discípulos. Bem aqui no evangelho, Jesus ele faz uma recriminação, né? Ele recrimina aquela geração de incrédulos. Jesus ele diz: "Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco?" Quantas vezes nós não somos essa geração, né? A geração de hoje, uma geração incrédula. Jesus, assim como ele recrimina essas pessoas daquele tempo, ele recrimina cada um de nós, porque muitas vezes, através das situações vividas por nós, nós somos pessoas incrédulas. Bem no meio do evangelho, o pai da criança ele faz um pedido a Jesus. Ele fala que se Jesus puder, que ele faça algo por ele, por aquela criança. E o que é que Jesus responde? Jesus ele diz que tudo é possível para quem tem fé. E essas palavras de Jesus, elas servem para cada um de nós. Se nós tivermos fé, nós podemos vencer qualquer batalha na nossa vida. Só que muitas vezes a nossa incredulidade ela nos atrapalha. Muitas vezes nos momentos difíceis de tribulação, de provação, nós perdemos a nossa fé e nós acabamos nos desesperando. Esquecemos que Jesus está sempre do nosso lado. Só que depois que Jesus diz isso, o pai do menino ele faz um outro pedido. Ele até diz que tem fé, né? Como cada um de nós. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas na verdade nós não temos. E se temos é muito pouca, porque só basta a gente passar por uma coisa difícil que a gente já começa a murmurar, começa a duvidar, começa a se maltratar e principalmente a culpar Deus. Aí aqui o pai do menino ele diz que tem fé, mas que ele quer a ajuda de Jesus para que Jesus aumente a sua fé. E essa oração ela é muito parecida com a oração de São Tomé, né? Com as palavras de São Tomé. Que São Tomé ele diz que tem fé, que pede a Jesus que ele o ajude a aumentar a sua fé. E o homem ele diz: "Ajuda a minha falta de fé." Essas palavras elas devem ser uma oração diária para cada um de nós. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, que nós possamos lembrar dessas palavras, que nós possamos pedir a ajuda de Jesus.
para que Ele possa aumentar a nossa fé, que nós possamos acreditar no amor dEle e na misericórdia. Bem aqui no final, os discípulos eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus ele dá a resposta. Ele diz que é porque tem demônios que só é expulso pela oração. Muitas vezes a gente quer alcançar a graça, a gente tem dificuldades, tanto na nossa casa, na nossa família, como na nossa comunidade, e nós não sabemos fazer oração, ou então nós temos preguiça de rezar, de orar. E Jesus, a gente conhecendo a vida de Jesus, a gente sabe que Jesus ele era uma pessoa pública, ele sempre estava no meio de multidões, mas que muitas vezes Jesus ele se retirava para orar. E assim como Jesus, nós também devemos nos retirar, nós devemos fazer nossos momentos de oração, porque tem muitos demônios na nossa vida, como Jesus disse, e que nós só vamos poder expulsá-los se for através da nossa oração. Aqui no Evangelho, nesse Evangelho não fala, mas em outros dizem que é através da oração e do jejum. O jejum é uma mortificação. Nós muitas vezes não queremos nos sacrificar, é difícil se sacrificar por alguma causa, mas nós queremos a graça. E se nós queremos a graça, nós temos que fazer a oração e o jejum, as mortificações do nosso corpo. O Santo Agostinho ele diz que a nossa vida neste mundo é um caminho de perseguições e de consolação também. Por que de perseguições? Porque neste mundo nós vamos viver sempre rodeados por tribulações, por dificuldades. E a consolação ela vem de Deus. Nós nunca devemos esquecer que Deus ele está sempre ali. E mesmo vivendo tudo isso, nós sempre vamos ter o consolo de Deus, porque Deus ele nunca nos abandona. E que nós possamos conseguir essa consolação, né? Mas que ela venha através da nossa oração, que nós possamos fazer das palavras daquele homem a nossa oração diária, para que nós possamos alcançar essa consolação de Deus. E também São João, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que nós possamos também aumentar a nossa fé, que nós possamos nunca duvidar da misericórdia de Deus e principalmente nunca duvidar que Jesus ele está sempre ali. Às vezes ele até pode estar em silêncio, mas ele está ali com cada um de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.